Fala, família vascaína, tudo bem? Sou o Mumuzinho da Colina, estamos iniciando mais um Resenha com Mumu, né? Aquele vídeo de opinião que sai todos os sábados e domingos, meio-dia para você. Tamo junto? Temos 4 pontos hoje para a gente poder abordar sobre algumas opiniões e após a vinheta você vai saber qual será os erros. Tamo junto? Vamos que vamos. De cara, eu quero fazer um pedido para você do outro lado. Você é inscrito aqui no canal? Ainda não é? Tá dando mole? Se inscreva aqui, deixa seu like, que é super importante para o crescimento do canal podcast Clube Maldito. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua moral, você compartilhar no seu grupo de WhatsApp, no Telegram, está aí com a gente todos os dias, desde do Pintou Informação, 6h15, até a live Raiz, às 6 horas da noite. Tamo junto, rapaziada. Vamos falar aqui um pouquinho de cara sobre Luca Orediano. Pois é, rapaz. Luca Orediano que já disse que não quer ficar no Brasil, não quer jogar no Vasco da Gama. O Vasco quer vender ele, mas disse que se alguém chegar com 5 milhões de dólares, pode levar, fica à vontade, a gente leva até no aeroporto. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vale a pena forçar que ele fique aqui ou não? Libera o jogador, empresta? Eu tenho minha opinião bem clara em relação a isso. O que deve se fazer com o Orediano, mas é minha opinião, quero que vocês deixem aqui no comentário a opinião de vocês também. Lembrando que o Vasco quer vender por 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais, e uma das reclamações do Orediano é pouca oportunidade. Ele pouco jogou na temporada de 2023, teve ali algumas oportunidades, outra fez um gol só na equipe do Vasco, e ele teve uma lesão, cara, no final do ano, na mão. E foi aí que começou todo esse imbróglio, que após essa lesão que ele teve na mão, ele foi orientado a usar um protetor para poder continuar a temporada 2024, e ele optou simplesmente em viajar, engessar o braço e ficar fora da temporada de 2023, naquela parte final. E aí sim começa todo o problema com o Orediano. Ele, de certa forma, tomou essa atitude por conta, depois de ter tomado essa atitude junto com os familiares e o médico particular, ele comunicou o Vasco que aí engessou o braço e perdeu o restante da temporada. Eu acho que a partir daí o afastamento entre Vasco e Orediano começou a ser nítido para todo torcedor quando isso foi divulgado na mídia. Mas, na minha opinião, o que aconteceu que fez com que o Orediano pensasse realmente em deixar o Brasil foi o interesse do Boca Juniors. Quando o Boca Juniors lá, na pessoa do Riquelme, que é o novo presidente do clube, falou que contava com o jogador, queria que ele estivesse no seu elenco, acho que dali em diante o jogador observou e, cara, vou voltar para a Argentina, para o meu povo, para a minha terra, que é melhor. E eu acho que dali em diante, quando o Boca Juniors tem esse interesse, ficou muito mais forte aí, essa situação de Orediano começar a patinar, e depois, durante ali as férias, já se começou aquela situação lá na Argentina, muitos portais falando que o Orediano não iria jogar mais no Vasco, que queria possivelmente ir para o Vélez. Aí teve essa situação aí do Boca Juniors, como eu falei, e começou a rodar essa notícia. Ele se reapresentou ao Vasco da Gama, mas na sua reapresentação ele teve uma conversa com o Emiliano Dias e disse: eu não quero ficar, quero sim voltar para a Argentina. E hoje o jogador está aqui no Rio de Janeiro, não viajou para a pré-temporada, é bom a gente deixar isso bem claro, está aí com o elenco suplente, que possivelmente vai jogar aí o início do Campeonato Carioca. A minha opinião é a seguinte: ele não tinha que jogar o Campeonato Carioca, entendeu? Ele tinha que ficar encostado lá. Claro que não vamos tirar ele do convívio do clube, para não ter nenhum tipo de problema depois, mas bota ele para treinar com todo o elenco, não relaciona, entendeu? E vai deixando ali, vai tirando ele da vitrine. Se algum clube chegar aqui e pagar os 5 milhões, o Vasco vende. Na minha opinião, não deve se fazer o empréstimo do Orediano. O Vasco pagou 20 milhões de reais na época. Lembrando que o Orediano é um dos únicos jogadores que já estão pagos, tá? Que totalmente quitado. Então, para mim, se o Orediano quer sair do Vasco, o empresário dele que procure um clube que venha pagar para o Vasco, que o Vasco quer no valor de 5 milhões de dólares, que é cerca de 24 milhões, e aí ele pode seguir a vida dele. Não sendo dessa forma, deixa ele treinando lá a parte que quanto mais longe da vitrine, mais o valor dele vai caindo. Aí eu quero ver se ele não vai se tocar em querer jogar no Vasco, mostrar seu futebol, e aí sim, de certa forma, conseguir ser vendido para outro clube. Tamo junto? Deixa aqui a sua opinião
no chat aqui, também nos comentários, para a gente entender um pouco melhor o que você pensa dessa situação em relação ao Origin. Tamo junto? Então, família, agora a gente vai falar um pouquinho em relação à venda de Gabriel Peck. Eu quero saber de você aí do outro lado o que você achou. Foi boa, foi ruim, né, em relação à parte financeira? Na parte técnica, vamos perder muito? Vamos conseguir repor esse jogador? Eu quero que você coloque aqui nos comentários para a gente poder entender o que você aí do outro lado acha, tá bom? Eu vou ler aqui a matéria e depois vou deixar a minha opinião para vocês. Em relação à venda do Peck, né, o clube acertou a venda do atacante ao LA Galaxy dos Estados Unidos por 10 milhões de dólares, né, e cerca de 48 milhões e 900 mil reais. A transação pode chegar até 11 milhões e meio de dólares, se todas as metas forem batidas. Na negociação, a diretoria vascaína conseguiu ficar com o percentual do atacante de 22 anos. O Vasco manterá 30% do atleta. Pelo acordo, o clube dos Estados Unidos também terá que pagar um bônus que pode chegar a 1 milhão e 500 mil dólares, cerca de 7 milhões e 300 mil reais, caso o Peck cumpra todas as metas. Cara, sinceramente, essa venda para mim, financeiramente, foi muito top. Cara, a gente vendeu um jogador por, inicialmente, 48 milhões, 900 mil reais, podendo chegar ali até a casa de 71 milhões de reais e ainda ficar com 31%. Se a gente for observar, a gente vendeu o Paulinho na época, se não me engano, por 100 milhões de reais. E a gente vendeu os 100% do Paulinho. Aqui a gente está vendendo 70% do Gabriel Peck, ficando com 30% com uma possível venda futura, e está aí arrecadando cerca de 71 milhões, se ele caso bater ali as metas que está estipulada em contrato. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Foi bom o valor? Foi ruim? Na minha opinião, foi um valor muito bom, né? Agora, desportivamente, o Vasco perde bastante. O Peck é aquele cara que ataca bem, né? A gente sabe que tem aquela dificuldade ali na última linha, na última parte do campo, às vezes toma uma opção, uma decisão equivocada, mas é um jogador que os números dessa temporada são muito bons. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco dos números dele aqui para a gente entender um pouco melhor. E aí vocês vão deixando aqui os seus comentários, né? Na recomposição, para mim, o Peck é muito bom, cara. É um jogador que consegue fechar a linha, consegue ajudar o sistema defensivo e aí depois consegue ser aquela válvula de escape que a gente tanto precisa na competição aí, né, para poder sair de trás. Vou trazer para você aqui os números do Peck, vou colocar na tela para a gente dar uma olhadinha. Isso aqui é o balanço geral, né? É o balanço total da carreira do Peck. O Peck tem um total de 178 jogos, 26 gols na carreira, 14 assistências e 24 amarelo. O que me chamou a atenção é que o Peck nunca foi expulso na sua carreira como profissional, tá? Esses aqui são os dados dele como profissional. E ele teve aqui um total de 10.674 minutos em campo. Ele jogou aí 67 jogos pela Série B, 2 gols e 5 assistências. Ele jogou pela Série A 61 vezes, com 9 gols e 5 assistências. Lembrando que ele fez mais gols na Série A do que na Série B. Na Taça Guanabara ele tem 33 jogos, 13 gols e 3 assistências. E na Copa do Brasil ele tem 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. E no Campeonato Carioca, na final, ele tem 4 jogos e 1 gol. Aqui embaixo a gente vai ver as posições que o Peck atuou na equipe do Vasco, né? Ele atuou pela ponta direita 36 vezes e fez 10 gols e 4 assistências. Pela meia direita ele atuou 26 vezes, fez 1 gol e 2 assistências. Na meia esquerda, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na ponta esquerda, 15 jogos, nenhum gol e 2 assistências. E como centroavante, 5 vezes. Meio ofensivo, 3 vezes. E como segundo atacante, 2 vezes. Então tá aí, rapaziada, os números de Gabriel Peck, né, com a camisa do Vasco. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam. Vai ser uma perda muito grande desportiva? Eu acho que sim. Mas o Vasco tem que correr atrás de certa forma, contratar alguém para ser esse substituto do Peck. Agora, financeiramente, eu acho que a venda foi muito boa. Deixa aqui nos comentários para a gente entender o que vocês acham. Tamo junto? Loja Gigante da Colina Bangu.
Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Então, família, agora a gente vai opinar um pouquinho em relação à nova contratação do Vasco, né? O Atis, né? Vasco contratou o Atis aí do Nantes, da França, ex-Corinthians, por 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões e 700 mil reais. Está fazendo um contrato com o jogador de 4 anos até o final de 28, podendo prorrogar por mais um ano. Queria saber de vocês, gostaram dessa contratação ou não? Eu vi um pouco a internet durante esses dias e vi que o pessoal ficou meio assim, balançado. Quem é esse Adson? Eu não conheço, não vai me jogar. E depois foi aparecendo alguns vídeos, né, relacionados ao jogador, mostrando ele aqui no Corinthians. Eu conheço bem do que eu vi no Corinthians na mão do Luxemburgo quando utilizou ele na temporada passada. E aí a gente vai trazer aqui também um pouquinho dos números do Adson para a gente poder entender um pouco melhor quem é esse jogador, da forma que ele joga, para você ficar por dentro. Tamo junto? Então tá aí na tela para vocês, Adson, né? Aqui tá o balanço total da carreira dele. Ele teve 122 jogos na carreira, 13 gols, 8 assistências, 8 amarelo e 1 vermelho. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo em relação ao Gabriel Peck, que não tinha sido expulso na carreira? Já, né, de certa forma, o Adson foi expulso aí uma vez e tomou 8 amarelos. É um jogador que me chama a atenção o seguinte: mesmo ele sendo um atacante de extremo e às vezes jogando por dentro, ele faz muita falta, ele ganha muito amarelo, já foi até expulso, né? E aí ele teve um total aí de 5.925 minutos em campos, né? Pela Série A ele jogou 56 jogos e fez 6 gols, 2 assistências e tomou 2 cartões. Pelo Paulistão A1, primeira fase ele fez 20 jogos, 4 gols e 1 assistência. Pela Copa do Brasil, né, ele fez aí 18 jogos, 1 gol, 1 assistência e 3 cartões amarelos. Pela Libertadores, com o Corinthians, ele fez 10 jogos, 2 gols, 1 assistência e tomou 1 cartão amarelo. E na França, né, ele jogou 8 jogos, não tem nenhum gol, nenhuma assistência, não tomou amarelo. E na Copa Sul-Americana, ele tem 7 jogos, 2 assistências. E no Paulistão A1 fase final, ele tem 3 jogos e 1 assistência. Aqui é as posições que ele atuou aí, né, na sua carreira, né? Pela ponta direita ele jogou 30 vezes e fez 5 gols e 2 assistências. Pela meia direita ele fez 17 jogos, 1 gol e 2 assistências. Como meia ofensivo ele jogou 10 vezes, fez 1 gol e 2 assistências. E meia esquerda, 10 jogos e não fez nem gol e nenhuma assistência. Pela ponta esquerda ele jogou 4 vezes, fez 2 gols e 1 assistência. Meia central, ele jogou 1 jogo. Segundo atacante, ele jogou 1 jogo e fez 2 gols. E como volante, ele jogou 1 vez. Diferentemente do Gabriel Peck, o Gabriel Peck não jogou de volante na carreira, mas as demais posições aqui, os dois estão ali bem parelhos. Assim, o que eu observo em relação, né, ao Adson? É um jogador que vem para ser o substituto do Gabriel Peck? Possivelmente sim, possivelmente não. Se o Vasco fechar ali com o Luciano Rodrigues, o Uruguai, pode ser que essa briga possa ser mais acirrada e o Uruguai possa, de certa forma, ganhar esta vaga. Mas olhando para hoje, o que a gente tem na nossa mão hoje, né, é o novo contratado do Vasco. E para mim, observando as peças que a gente tem no atual elenco, quem poderia brigar ali com ele se despontasse muito seria o jovem Ryan, que poderia chegar ali, jogar muito bem na pré-temporada e tomar essa vaga. Eu acho que o Rossi não será titular desse time. Ele vai ajudar bastante o time durante a temporada, mas para ser o titular, eu acho que ele não é o jogador ideal. Então, assim, para mim, o Madison será esse titular agora de cara imediatamente aí, após os treinamentos, ele chegar ao clube, né, ser apresentado. Eu acho que lá para frente, ali por meado do Carioca, eu creio que ele já começará a jogar ali como titular pela extrema direita, no lugar então do Gabriel Peck. O que eu vejo de diferença entre um e outro? Eu acho o
Gabriel Peck, ele tem uma força física maior, ele recompõe melhor, ele é um jogador que consegue, né, ocupar bem os espaços, mas o último terço do campo do Gabriel Peck não é tão bom, entendeu? Ele acaba tomando decisões erradas, igual a gente viu na temporada passada, mas é um jogador que está em franca evolução. Ele, em 2023, evoluiu bastante justamente com o Verratti. Já o caso, né, do Adson, para mim, é um jogador que no 1 contra 1 é mais combativo. Ele consegue, né, quebrar as linhas, ele é bem melhor do que o Peck no drible. No último terço do campo, eu também vejo que ele é um jogador melhor que o Peck na hora de tomar as decisões, tanto de fazer o gol ou de achar, né, um companheiro à frente em melhor colocação. Então, assim, é isso que eu vejo de diferença entre o Peck e também o Adson. Eu quero saber de você, do outro lado, o que você acha. O Adson é o jogador que vai ser, de certa forma, um substituto do Peck? Muitas pessoas dizem, tem que contratar mais um, tem que contratar outro. Aí eu fico me pegando aqui, né, me perguntando às vezes, será que, poxa, ele vem para ser reserva? O Vasco pagando aí essa grana toda por ele? Deixa aqui nos comentários para a gente entender melhor o que você aí do outro lado acha, porque esse vídeo aqui, todo mundo sabe, ele é de opinião. Eu dou a minha opinião e espero que vocês nos comentários dêem a de vocês e eu vou responder a todos. Tamo junto? Então, família, agora a gente vai falar um pouquinho em relação à possível chegada no Vasco da Gama. Gustavo Cuéllar. Ontem, né, o jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação que ele possivelmente possa estar desembarcando aqui no Rio de Janeiro para jogar com a camisa do Vascão. Lembrando que o Lucas Cuéllar já foi, sim, cogitado no Vasco no ano passado, né, pelo Paulo Brax e toda a sua equipe. E, aparentemente, né, a 777, naquele período, já tinha aprovado o jogador. Lembrando que a 777 ela tem todo, né, um trâmite ali de 10 dias para poder observar o jogador, ver todos os trâmites de contratação, até dar o ok ou não. O que se sabe é que o nome do Cuéllar estava ok, mas esbarrava muito ali em relação a valores. Isso no ano passado. A gente vai trazer para vocês aqui atualizações de agora, né? No caso de ontem, que o Lucas Pedrosa trouxe. Aqui, ó. O Vasco tem interesse na contratação de Gustavo Cuéllar, volante do Al-Shabaab, que trabalhou com Ramon Dias no Al-Hilal. O nome do atleta já foi aprovado pela diretoria e pela comissão técnica. Agora depende do crivo da 777, que já está animado e disposto a trabalhar novamente com Ramon Dias no Vasco da Gama. Ele aceitaria, inclusive, isso é importante, tá? Uma redução salarial em relação ao que ele ganha no futebol árabe. O que aconteceu ano passado, né? Foi muito cogitado o nome do Cuéllar aqui no Vasco da Gama e, de certa forma, ficou esbarrando ali nos valores, que o Cuéllar ganhava mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, e o Vasco naquele período não tinha, né, não queria despejar esses valores nesse jogador. Com essa nova notícia que o Lucas Pedrosa trouxe para a gente, é importante salientar isso. Ó. O jogador botou aqui, ó, e ele aceita, o jornalista botou assim, ó, e ele aceita, inclusive, uma redução salarial em relação ao que ele ganhava no futebol árabe. Então, eu acho que o caminho aí está livre. Agora esperar que a 777 possa iniciar essas conversas e ver no que vai dar. Queria saber de vocês, Cuéllar seria um bom jogador para estar no Vasco da Gama? Eu vou trazer para vocês aqui números do Cuéllar para a gente entender como esse jogador atua, o número de jogos que ele faz por ano, né? Se ele é um jogador que joga pouco ou não, para a gente poder entender um pouco melhor sobre o Cuéllar. Tamo junto? Tá aí na tela para vocês. Tá aqui. Eu vou trazer aqui só o Campeonato Saudita, a Série A do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que são ali coisas que mais nos interessam. Os outros campeonatos, né, se vocês quiserem, quando eu estiver fazendo a leitura desses que eu indiquei, estarão aí na tela para vocês. Tamo junto? Tá aqui, ó, Saudi Pro League. Ele teve 115 jogos, nenhum gol, 3 assistências, 30 cartões amarelos, né? Ele tomou um amarelo e depois tomou 2 amarelos, no caso, o vermelho, e teve também 2 vermelhos. Então, assim, é aquele negócio, é um caçador, é o camisa 5 que a gente necessita aqui no Vasco da Gama para ser o nosso primeiro volante, aquele cara que vai dar a sustentabilidade na frente da nossa área. Ele ficou aí, ó, 9.283 minutos em campo. Então, cara, jogou bastante. Titular nato da equipe dele lá no Al-Hilal com, né, o Ramon Dias. Cara, seria importante reeditar essa dupla aí. Ramon Dias sabe o potencial
que o Cuejá tem, e a gente também já viu aqui no time da Gávea, um período que ele jogou por aqui, foi muito bem. Então, assim, é um jogador que eu acho que a torcida não iria ter contestação, mas é importante você deixar aqui sua opinião pra gente, que esse vídeo todo mundo sabe que é de opinião. Então, bora lá aqui, ó. Na Série A ele teve 78 jogos, 3 gols e 3 assistências, perdão, e 12 amarelos, né, e 3 vermelhos. Ficou aí 5.421 minutos em campo. Na Libertadores ele teve 23 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 5 cartões amarelos e performou por 1.780 minutos em campo. E aqui na Copa do Brasil, 20 jogos, 1 gol, nenhuma assistência, 1 cartão amarelo e 1.687 minutos em campos. E para finalizar, na Copa Sul-Americana, 17 jogos, 1 gol, 3 cartões amarelos, 1 vermelho e 1.298 minutos em campo. A gente vai mostrar aqui, ó, as posições que o Cuejá já jogou na sua carreira aí, né, nesse decorrer. Jogou aí 224 partidas como volante, que é, de certa forma, a posição, né, dele primário, nenhum gol e 5 assistências. Meio central, jogou 50 vezes, fez 2 gols e teve 3 assistências. De zagueiro, teve 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, e de ponta direita, ele jogou apenas 1 vez. E tá aqui, ó, os clubes que ele jogou, né? No time da Gávea, ele teve 128 jogos, 2 gols e 3 assistências. No Deportivo Cali, 127 jogos, 2 gols e 5 assistências. No Al Hilal, 125 jogos, lá com Ramon Dias, nenhum gol e 4 assistências. E no Júnior FC e no Al Shabat, tá aqui, ó, Júnior FC 71 jogos e no Al Shabat 19. Então está aí, né, os números do jogador, né, do Cuejá, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Seria bom, seria ruim? Cara, eu acho que seria sensacional trazer ele pra cá, camisa 5, um cara pegador, um cara que sabe sair jogando, e iria dar uma sustentabilidade para aquele meio campo absurdo. Tamo junto? Então, é isso aí, rapaziada. Deixe sua opinião aqui pra gente entender um pouco melhor o que você acha em relação ao Cuejá. Agora, para finalizar o nosso vídeo, né, de hoje de opinião, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do CT Moacir Barbosa. A gente sabe, né, que a 777, quando compra o Vasco, teria a obrigação de fazer tudo CT, completar as obras, mas há aquele imbróglio gigantesco. Por quê? Aquele terreno foi entregue para um clube que não tinha fins lucrativos e agora se tornou um clube empresa. E aí fica essa estabilidade jurídica. A 777, ela vai aportar todo o dinheiro no CT ou não vai? Né? Ontem, juntamente com o Wagner do News Almirante e também aqui o Sérgio do canal Podcast Maltino, apuraram junto que sim, vão ser feitas obras no CT. O Vasco não irá sair do CT Moacir Barbosa e também que a prefeitura vai trabalhar em conjunto com o Vasco, né, para agilizar toda essa situação. Os investimentos vão continuar sendo feitos, mas gradativamente vão ser feitas ali coisas, né, tempo ao tempo, para aí sim, daqui a um período, está tudo pronto, está tudo ok. Não se foi dado uma data dessa vez específica de prazo, mas se tem a garantia, pelo menos, dessa apuração, que sim, né, o CT Moacir Barbosa ele vai continuar tendo as suas melhoras e que, de certa forma, a prefeitura vai trabalhar em conjunto com o Vasco e, no caso, a 777 vai continuar aportando tanto no CT Moacir Barbosa como também no CT de base. Tamo junto? Quero saber de você o que vocês acham em relação a isso. Era melhor sair dali do local onde o Vasco está? Ou não? Vamos, de certa forma, continuar ali? Eu tenho a minha opinião. Para mim, tinha que continuar ali, porque aquele CT ele foi pago por mim e por você, torcedor, lá atrás, ainda na gestão Campelo. E assim, cara, um local muito próximo da linha amarela, a gente chega muito rápido da São Januário, a jogos no Maracanã, né? Se a gente for procurar um outro terreno no Rio de Janeiro, dificilmente vai ser tão bem localizado que nem aquele. Algumas pessoas às vezes falam, mas tem a comunidade da Cidade de Deus. O Vasco é assim, é a essência do Vasco, a gente sempre está do lado de uma comunidade, a gente abraça a comunidade sempre. Então, é da mesma forma lá em São Januário com a Barreira, com a Cidade de Deus lá, né, na Barra da Tijuca, ou Guardênia, como queiram falar. Né? Então, tamo junto. Deixa aqui nos comentários para a gente entender um pouco o que você acha em relação a essa situação do CT. Tamo junto? Tá aí esse vídeo que a gente fez hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, que é super importante para a gente estar crescendo cada vez mais. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. E, ó,
Tamo junto aí. Brigadão por tudo. Fui!